Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário do dia que você vai ver essa live. Bem-vinda Marina, Fátima, Tatiane, Adri, bem-vindos e bem-vindas, France, o Júnior, a Fabiana de Agostinho, meu Deus, quanta gente, bem-vindos, que coisa boa esse encontro de hoje. Ontem na live, uma nossa amiga aqui, uma minha aluna falou: Lilian, vendo as tuas lives, eu tenho a impressão de que mais hora menos hora vai aparecer Santa Hildegarda na live. De fato, hoje ficou pronto o meu cartaz e Santa Hildegarda apareceu na live conosco. Bem-vindos, boa noite, Rê, bem-vinda, Edneuza, Edna, que coisa boa, vamos chegando, Stefane, bem-vinda, Júnia. Gente, que maravilha! Nosso encontro de hoje, especial tratamento de Santa Hildegarda para o fígado. Então, até trouxe algumas coisas aqui que são indicadas por Santa Hildegarda para mostrar durante o nosso percurso nesse tratamento de Santa Hildegarda para o fígado. Bem-vindas! Vamos chegando, vão clicando nos botõezinhos, vão mandando esses aviõezinhos e vamos fazer com que essa live chegue a muitas pessoas, porque o fígado é o responsável por uma série de outros órgãos, né? É um filtro precioso que a gente tem que cuidar. Pensa um filtro entupido, o que acontece? Não é feito, né? O trabalho que precisa ser feito, então por isso a gente precisa cuidar. Bem-vinda, Nayara, bem-vinda, que bom que deu certo. Graças a Deus que está dando tudo certo e vocês estão chegando e nós vamos começar. Olha, aqui eu sempre trago uma série de inscritos para que a gente possa conversar, porque é muito amplo os tratamentos de Santa Hildegarda, é grandíssimo, é grandiosa essa medicina, esses remédios, como a gente sabe, como nós estamos descobrindo, né? E para tudo tem uma cura. Eu acredito, mas assim, com 100%, porque Deus tem sempre a última palavra. Então, na medicina de Santa Hildegarda, a gente não aceita nenhuma sentença, né? E isso aí é importante que a gente já tenha consciência. Vamos começar então o nosso assunto de hoje, que praticamente a gente já deu uma boa introdução. Mas eu vou começar sempre falando as palavras de Santa Hildegarda. Então, eu tenho o meu texto aqui, traduzido com fidelidade por mim mesma, e eu gosto de passar para vocês. Esses textos se encontram todos nas apostilas que são disponibilizadas dentro do curso. Então, os textos estão lá completos, as traduções são exclusivas e com a explicação a respeito de como proceder, né? O passo a passo, porque isso a gente lê justamente, são textos difíceis, às vezes antigo e ao mesmo tempo atual, mas que precisa de uma explicação maior de como aplicar esses tratamentos. Então, Santa Hildegarda, ela diz o seguinte: o fígado no homem é como um recipiente no qual o coração, os pulmões e o estômago despejam seus sucos, que o fígado, por sua vez, faz fluir em todos os órgãos, como um recipiente colocado perto de uma fonte faz passar a água recebida de outros lugares. Então, sem microscópio, como a gente sabe, sem esses exames sofisticados, Santa Hildegarda descreveu com perfeição qual que é a função do fígado e o que ele faz. E ela já falou dos outros órgãos também, então como ela tinha a visão, ela via exatamente o que acontecia, qual que era o processo. Aí ela diz o seguinte, ela continua o texto. No entanto, se o fígado estiver esburacado e encharcado, ele não poderá mais receber os bons sucos do pulmão, do coração e do estômago. Esses sucos e líquidos, então, retornam para o coração, pulmões e estômago, causando uma espécie de inundação. Se essa doença se desenvolver no homem, ele não poderá viver a longo, por muito tempo.
São as palavras de Santa Hildegarda. E, de fato, a gente, às vezes, está ali concentrado no fígado, sabendo que ele é um filtro, sabendo que ele tem que fazer um processo de purificação, mas quem está mandando os sucos e fazer esse filtro é o coração, o estômago e os pulmões. Então, se o nosso estômago, o pulmão ou o coração também estiver com algum tipo de problema, o suco que ele vai derramar em cima desse fígado é um suco ruim. De fato, o fígado não consegue processar e retorna para outro órgão. Então, assim, é uma perfeição, é uma maravilha. E Santa Hildegarda via isso tudo através das visões, porque ela não tinha nenhum microscópio, ela não tinha nenhuma ressonância magnética, nenhum raio-x, nenhuma máquina moderna, como nós temos nos dias de hoje, que já confirmam tudo isso que ela dizia há quase 1000 anos atrás. Então, é impressionante. O laboratório, esse fígado é maravilhoso, né? Então, a gente sabe que a gente tem que cuidar e a principal tarefa dele, que é essa de filtrar, né? De purificar, de devolver os nutrientes para o sangue. Então, a gente tem que estar sempre cuidando. E ele remove, né, os resíduos nocivos, como, por exemplo, do álcool, nicotina, medicamento, excessos de remédios, excessos, no geral, gorduras e tudo isso que a gente precisa fazer atenção. Aí nós vamos entrar na segunda parte, porque a Santa Hildegarda ela não trata somente o problema, ela trata a causa. Então, a causa do problema, qual é? Em tantos casos, é o excesso. Então, ela fala que o excesso é o culpado. E o excesso, ele é um vício. E a gente tem que trabalhar a virtude contrária, ou seja, a moderação. Através da moderação, através da obediência, a virtude da obediência, a gente sabe que a gente tem que obedecer umas certas regras alimentares, de vida, de costume em geral, para evitar que esse nosso filtro fique sobrecarregado. Então, tem que estar unindo as coisas. Ah, Lília, mas me dá só aconselhar o que eu quero só tomar. Não tem como. Porque se você fizer só os tratamentos, usar o vinho de lavanda, comer de 5 a 10 amêndoas por dia, temperar a tua comida com e todas as outras coisas que eu vou falar aqui, não é suficiente, porque precisa trabalhar a virtude junto. Porque daí, tendo a moderação, entendendo que tem uma parte emocional junta nesse problema, vai dar um tratamento completo e você vai conseguir a tua cura integral. Porque a gente não quer uma cura pela metade. Santa Hildegarda, ela não trata pela metade, porque a medicina de Santa Hildegarda é a medicina de Deus, e Deus não faz as coisas pela metade. E isso que a gente tem que entender, Deus não faz as coisas pela metade, Ele faz tudo, entende? 880, não tem a via de meio, né? Sim, sim, não, não. Então, sempre é uma cura integral que a gente está buscando. Portanto, nós temos que seguir direitinho para que dê certo, para que a gente consiga isso tudo. Olha aqui, fiz uma ultrassom e o médico comentou sobre um cisto no fígado. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Tem como? Claro que tem. Pra mim, que você perguntar pra mim se tem qualquer coisa no meu entendimento da medicina de Santa Hildegarda e da fé que eu tenho, tudo é possível de cura. Quem não acredita, aí é outra coisa, entende? É a opinião de cada um. Eu, pessoalmente, com certeza, acredito sim. E vamos, né, ver isso tudo ali, porque tem, né, lógico que seguir essas indicações ali, você consegue resultados especiais. Então, daí ele filtra tudo, esses medicamentos químicos e os excessos que a gente vive, e faz com que se transforme em substâncias solúveis em água, para que os rins eliminem. Olha que entrou mais um órgão nessa situação dele. Lilian, o que é para os rins? Antes de ir lá usar alguma coisa para o rim, você tem que pensar que de repente o teu rim está sobrecarregado porque o fígado está sobrecarregado devido ao estômago que está sobrecarregado. Aí a gente volta sempre, entende? No ponto da questão. Então, quando eu falo, você tem que procurar a causa. Onde é que tá essa causa? Eu só tô com problema no rim, tô com pedra no rim, né? Mas qual que pode ser essa causa? Pode ser que o fígado está sobrecarregado? Porque o estômago está sobrecarregado? Aí tá a causa, entende? Então, é o fio que a gente vai seguir e buscar resolver o problema na raiz, não pela metade. Pela raiz. Então, às vezes, só tomar o chá lá que Santa Hildegarda indica para o problema no rim, não vai resolver, porque o problema tinha que ser resolvido lá no outro órgão e teria que ser resolvido também no coração. Teria que ser resolvido nos sentimentos e nas emoções que eu estou tendo, né? Em modo que todas essas situações ali, o que está me levando a comer errado, a correria que eu estou levando, o estilo de vida que eu estou tendo, isso tudo aí está integrado, né, nesses tratamentos. Então, vamos procurar bem certinho a raiz e Santa Hildegarda vai nos ajudar nessa caminhada. Aí tá, vamos seguir aqui. Quando acontece que não vem feito esse filtro, o fígado fica congestionado, entupido, aí fica ali a gordura no fígado, o fígado gordo que tem que fazer uma série de
de tratamentos, às vezes até mais difíceis. Aí entra as coisas que eu não posso falar aqui no público. As coisas que, em vez de resolver, vai acumular sobre um outro órgão, e aí vai resultar um outro processo que depois vai resultar outro, e no fim, você entende? É aquele cachorro correndo atrás do rabo. Então, a gente tem que cuidar nos tratamentos que a gente se dispõe a fazer, e tendo, né, utilizar tanto um quanto o outro, e ver também se aquilo é realmente equilibrado que a gente possa estar fazendo. Aí acaba congestionado, fica entupido, o fígado gorduroso pode ser destruído pela cirrose hepática. Aí a gente entra num campo bem mais delicado, que nós vamos até pular essa questão aí, que ele é bem complicado, só quem já até mesmo perdeu alguém para uma cirrose hepática. Vou contar um caso. Às vezes eu até me seguro para não contar as situações, mas eu conto. Então, teve um jovem, era uma criança quando eu comecei a fazer as traduções para eles, para uma família italiana que adotou um filho aqui no Brasil. Essa criança foi adotada num orfanato em Santa Catarina, e ele viu a mãe. Ai, gente, nem sei se eu posso contar aqui, mas ela teve cirrose hepática e ela vomitou o sangue, o fígado praticamente na frente dessa criança. Então, o trauma que esse jovem teve é tão profundo que vocês não fazem ideia depois o que desenvolveu, o que aconteceu com a vida dele, as situações de eu conhecer a irmã dele, eu cheguei a contatar, porque é uma irmãzinha mais velha que cuidava dele. E, enfim, são assim casos tão terríveis, casos de bebida alcoólica, casos de alcoolismo, situações assim difíceis que eu tive, né, contato devido assim à série de trabalhos que eu já desenvolvi, voluntariado como esse, que eu fazia traduções para famílias que adotaram crianças aqui no Brasil. E então, assim, tocar com mão essas situações assim, a gente vê que a gente precisa, assim, trabalhar muito nossa saúde e cuidar. Mas as virtudes, o ensinamento desde os jovens, desde pequeno, a família, o cuidado todo, para evitar esse tipo de situação, para evitar de que aconteça aqui situações assim, sabe? A gente perdeu um familiar para bebida, né? Para dependência, porque eu não digo vício, porque o vício são, assim, as coisas ruins, são o contrário das virtudes. As dependências, como álcool, fumo, drogas, isso sim é terrível, entende? Então, vamos trabalhar aí as virtudes para evitar essas situações. Vamos voltar aqui pro fígado, mas isso aí era a questão do fígado também, por isso que eu contei essa situação aí que aconteceu. Então, excesso de bile armazenada na vesícula se transforma em quem? Na tão temível bilis negra. Olha que a Renata tá falando pra gente. Perdi meu pai com 58 anos com cirrose. 58 anos, Renata. É muito jovem, entende? É muito jovem. Mesmo que ele tivesse muito mais anos, entendeu? Sinto muito. E aí, gente, o excesso de bile, que é acumulada, armazenada na vesícula, se transforma na bile negra. A bile negra, ela causa outras doenças graves internas, ela causa ansiedade, depressão, ela causa os problemas de saúde muito grande. Lucinéia tá falando também, o pai faleceu com 45 anos de cirrose. Entende? Olha só como esse órgão é precioso, como nós temos que cuidar. Como nós temos que cuidar. Olha ali, a Celda tá falando que não tem mais a vesícula. Então, tem um tratamento duplo, entende? Porque dela já vai direto. Essa bile, ela tem que ser armazenada em algum lugar. E tem um conhecido que está para falecer com 51 anos, a Rosa tá falando. Entende? Olha a importância do fígado, a importância desse órgão e a importância dele, que está ligado ali com os outros órgãos, como a gente viu, ele está ligado com os rins, ele está ligado com o coração, ele está ligado com os pulmões, ele está ligado com o estômago. Então, vamos tratar só o fígado e os outros órgãos. Entende? Que ele também é responsável tanto pela entrada e pela saída. Então, ele está assim, o filtro no meio, né? Tem que entender desse modo muito simples, como eu tô falando com vocês. Não é médico, a gente trata a nossa medicina aqui, é a medicina de Santo Edgardo, é a medicina de Deus, é a medicina do simples. Então, eu falo assim, um modo bem prático, um modo que nós possamos entender com as palavras de Santo Edgardo. Então, não é aquilo, a minha opinião, a minha ideia, é aquilo que diz a santa, para que a gente consiga realmente ver que tem toda uma lógica clara, mesmo sendo uma medicina tão antiga, né, medieval, que traz um resultado especial hoje, porque é tudo junto, então não é uma especialidade. Tô com um problema no fígado, vou tratar só o fígado. Não é só o fígado que está doente. Antes do fígado estar doente, algum outro órgão sofreu
para que chegasse até nele. E isso daí vai vendo a causa, vai buscar a causa, para não ter, né, essas outras situações. Mas vamos acompanhar aqui o raciocínio de Santa Hildegarda, que vai chegar ainda. Uma coisa que eu acho impressionante, que eu acho lindo, quando ela diz que a saúde, a doença, ela entra pelo ouvido. Então, ela falou que o nosso fígado está ligado com o ouvido, porque ela viu isso. Vamos às palavras dela aqui, ó. Vamos seguir. Essa bile negra é temível, ela é responsável pela depressão, pela ansiedade, pela tristeza, por tantas outras situações que às vezes a gente cai. E ela falou o seguinte, que as nossas emoções, paixões, desejos é a chave para a saúde e para a doença. Então, quando a gente tem um equilíbrio, nós temos saúde. Como nós temos um desequilíbrio psicológico, emocional, nós temos a doença. E isso é uma coisa que vem a santa lá e faz essa comparação, que o fígado também está ligado nisso, né? E é muito importante que de fato a gente faça e use essa ligação. Se eu estou bem emocionalmente, eu estou bem no meu físico também. Por mais que eu tenha passado, sei lá, por alguma situação de uma pequena doença, se eu estou equilibrada, eu vou conseguir superar em um modo mais discreto, né, aquela situação. Já que se tiver algum desequilíbrio, aí complica mais, né? Aqui ela fala que o fígado é influenciado pelos órgãos dos sentidos e a audição, né? Então, os nossos ouvidos, ele é responsável. Então, aqui, o ouvido tem um efeito sobre o fígado, e isso muitos médicos antigos já sabiam, e eles aconselhavam a musicoterapia, e Santa Hildegarda é a primeira música da história. Santa Hildegarda já sabia que essa cura podia chegar também, do mesmo jeito que a doença chegou pelo ouvido, a cura também pode chegar pelo ouvido. Por isso que de vez em quando eu tô sempre ali falando, vocês estão cuidando do que vocês estão ouvindo? Porque se você liga numa rádio, meu Deus do céu, tem a rádio que é obscena, que são coisas assim, uma batidona, um negócio, isso daí te adoece, então não tem como a gente gostar de algumas coisas assim, a não ser que a gente esteja muito mal, né? Ou aquela sofrência, que nem diz o Padre Alan, aquela música da sofrência. É importante que a gente tenha essa atenção, porque é para nossa saúde, é para o nosso bem e para os dos nossos familiares, né? Vamos procurar cuidar disso tudo aí. Isso aí é um tema polêmico, que eu não posso tratar aqui, porque senão já sabem que é bem complicado, né? Então, a musicoterapia na cura. Então, eu aconselho vocês ouvirem músicas clássicas, músicas de Santa Hildegarda, canto gregoriano, isso tudo aí, que seja meia horinha por dia, 15 minutos, 20 minutos, enquanto você está tomando banho, enquanto você está cozinhando, coloca lá essa música, que seja no Spotify, que seja no YouTube, e vai ouvindo essa música, sabe? Deixando entrar mesmo no ouvido para fazer esse tratamento, né, musicoterapia. Daí aqui, o fígado atrofia, ela fala que o fígado na depressão, ele atrofia, ele encolhe, porque ele causa ansiedade, né, tristeza, e aí ela entra com os tratamentos, os remédios que ela nos traz, porque ela diz que nós precisamos se sentir felizes, que quando nós nos sentimos felizes, isso aí passa, isso daí acaba, né, passando, né? Não vai ficando muito parada. A Ju tá falando, consegui amar mais o estudo de Santa Hildegarda, mais que o estudo freudiano. Sim, a terapia, né? A psicologia dela, Ju, é muito forte, é muito maravilhosa mesmo. Não tem como a gente não amar, né? E não entender daí todo esse processo dessa união que nós somos, esse ser integral, como Deus nos fez. Daí ela fala aqui, muitas vezes a saúde ou a doença derivam do órgão auditivo, do ouvido, da forma que se sente feliz por causa de circunstâncias felizes ou fica deprimido e triste por causa de uma desgraça. Então, de fato, quando a gente sabe de alguma notícia triste, a gente realmente muda na hora a nossa perspectiva. E os médicos, né, já antigamente curavam com a música. E hoje em dia seria tão bom que voltasse essa questão. Já tem, né, muitos terapeutas que indicam que curam com a musicoterapia. Ela fala também, porém, de umas das características, dos tipos, não é que todos, né? Cada pessoa tem uma possibilidade a mais de ter doença do fígado que outra, porque vai dos temperamentos, das características, né? E ela fala também do momento do nascimento de cada um, do momento do momento da concepção, não falei da concepção, não do nascimento. Do momento do nascimento não é o que conta. Conta o momento da concepção, porque nós existimos do momento em que
o espermatozoide fecundou o óvulo. Aquele ali é o momento da nossa existência. Então, ela fala desse momento aí, em qual momento foi essa concepção, e aí a gente vai entrar lá na aula, lá no particular, sobre esse caso ali. Daí ela fala, dependendo dessa concepção, por causa de sua tristeza, seu fígado é fraco. Então, se a pessoa é mais melancólica, aí eu vou falar um pouquinho bem rapidamente sobre o temperamento. A pessoa mais melancólica, ela tem o fígado mais fraco, perfurado, por inúmeros pequenos orifícios, como um queijo. São palavras de Santo Edegarda. Por isso, essas pessoas não comem muito e também não bebem muito, não ingerem muito líquido. O fígado dessa pessoa tem a tendência a ficar mole e pútrido, como uma esponja enrugada. Então, entra ali a questão dos melancólicos, dos temperamentos, procurar cuidar um pouco a mais também do fígado. Segundo as indicações de Santo Edegarda, pode acontecer isso. Ela explica ali certinho, né? A gente sabe que corresponde à descrição de pacientes deprimidos, de pessoas que estão com um pouco de depressão, que perderam a coragem, o apetite, porque a pessoa que perdeu a coragem está muito triste, ela não tem apetite, ela não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, não se alimenta bem, as preocupações, e aí você tem que ir cuidando. Deixa eu liberar aqui meu cartaz, gente. Estava indo para lá, pro lado do cartaz. Todo o metabolismo dessas pessoas cai a zero, as células do fígado encolhem e falham. Assim, temos a imagem de uma atrofia do fígado. Então, muito mais claro do que isso. Vamos aqui mais algumas palavras do que ela falou. Eu gosto de ler os textos de Santo Edegarda, que são belíssimos, né? De uma clareza muito grande e faz com que, às vezes, no primeiro momento, a gente não entende. Esses textos, eu digo, estão lá nas apostilas. No momento, a gente fica pensando, nossa, o que ela quer dizer com isso, né? Depois você lê uma segunda vez, você fala, de fato, tem uma clareza muito grande. É muito moderno, né? O que ela falou, aquele tempo lá. É muito moderno. Então, assim, é bom que a gente tenha essa concepção, né? De que Santo Edegarda é atual. Aí ela fala o seguinte, por causa dessas inundações, aqui ela já tá falando de um outro temperamento. Os intestinos também se movem ao redor do umbigo do homem. Depois sobem até o cérebro com o poder de deixá-los furiosos. Aí a gente tá falando do colérico. Então veja que não é só o melancólico, só o melancólico tem problema de fígado de jeito nenhum, o colérico também, o sanguíneo também, o fleumático também, só que cada um com uma característica diferente. Porque cada um tem o que é exagerado, que vai comer mais, vai ter problema por causa da comida. Tem um que vai parar de comer, vai ter problema porque parou de comer. Tem um que é porque é muito nervoso, entende? Então, assim, são várias as características. E aí, dentro do nosso curso, dentro da medicina, o que a gente entende? O que são remédios universais, tá bom para todo mundo. O que não é remédio universal, você estudando, fazendo passo a passo, entendendo, assistindo a aula, falar, de fato, eu em vez de usar esse eu vou usar aquilo e aquilo porque é mais característica minha. Ou eu vou dar pro meu familiar, pro meu esposo, pro meu tio, pro meu pai, aquilo ali, porque aquilo ali é característica dele. Tem que conhecer, então não é geral, entende? Não é paracetamol para todo mundo, não sei se pode falar essa palavra. Não é, de jeito nenhum, não tem como ser. É muito personalizado e é isso que é importante, que daí a gente conta um a um, né? Um a um. É o mesmo número que Jesus, sabe até quantos Jesus sabe contar? Vamos ver se alguém escreve aí. Até a matemática de Jesus. Até que número Jesus sabe contar? Vamos ver. Eu já até dei a dica, né? Até 1. Até 1. Para ele, até 1. Então, você é sempre 1, vai buscar 1 e é somente isso. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, que é 1. Tanto que ele deixou os 99 e foi buscar uma. Um carneirinho. Deixou lá, 99. Então, lá, no seu manual, Santo Edegarda descreve uma dieta especial para o fígado. Vamos entrar na dieta, vamos ver quanto tempo a gente está aqui de live. Ela descreve uma dieta especial para o fígado e também a bebida especial, que tem ali no feed, que eu já preparei o vinho de lavanda para vocês. Ele fala, Lília, não posso tomar vinho, não quero tomar vinho, nunca tomei vinho. Vai fazer o chá de lavanda e vai adoçar com mel e vai usar ele. Gente, maravilhoso a lavanda, né? Em qualquer circunstância, Santo Edegarda indica muito a lavanda, então a gente pode estar utilizando com frequência esse chá e essa indicação de Santo Edegarda. Lavanda, chá de lavanda. Esse é a das principais. Então, ela diz o seguinte, o doente de fígado deve beber muitas vezes, ela passou aqui,
nada, não toma, ela fala também, faz as recomendações de não tomar nada muito quente ou muito frio. Onde é que está a receita? Tá lá no fígado. De misturar, né? O vinho, ferver o vinho com a lavanda, filtrar e beber ainda quente. Pode fazer na hora, não é pra beber, fazer 1 litro, essas coisas não. Ele tem que ser tomado quente como se fosse o vinho apagado, mas é o vinho com a lavanda. Ou, no caso, fazer a lavanda na água com mel. Marina tá falando, de fato, não substituam o vinho por suco de uva. Não pode. Porque o suco de uva fervendo oxida, sabe? Vai virar uma coisa terrível. Então façam com água, que é bem melhor do que isso daí. Lavanda é alfazema? Sim, em alguns lugares se chama por alfazema. É a lavanda espica. Tem vários tipos de lavanda, né? Então tem que cuidar para escolher e comprar a lavanda indicada por Santa Hildegarda. A lavanda que é aconselhada para fazer chá. Depois eu deixo lá no grupo, acho que tá já escrito lá os nomes científicos também. E daí tem um outro remédio que ela fala. Vamos às palavras dela. Deve beber o vinho de amora. O vinho de amora também é indicado para dores no fígado, que muitas vezes resultam de um excesso de sangue, que o calor e o suco de vinho de amora acalmam, porque é semelhante ao sangue. Então, olha aí, mais um remédio com Santa Hildegarda, o vinho de amora. E depois ela diz o seguinte: qualquer alimento que o doente coma deve ser degustado com um pouco de vinagre de vinho, pois o calor e a acidez do vinagre contraem o fígado. Aqui, não é publi não, gente. Vocês sabem que eu não faço publi, não tenho acordo para publicidade com ninguém. Então, essa daqui é o vinagre de vinho tinto, que você pode utilizar tranquilamente. Olha, tá sendo meu filtro. Pode utilizar tranquilamente para temperar saladas, comidas, colocar um pouquinho, o qual você quiser. Vai estar utilizando com frequência o vinagre de vinho, que é a indicação de Santa Hildegarda, tá bom? Vamos lá, continuar os remédios, que agora eu já tô passando só remédio. Só as dicas, às vezes eu vou falar agora também, vou voltar. Vamos falar das virtudes de Santa Hildegarda. O como que a gente vai poder, lavanda francesa... Pode ou não pode? Lilian, na minha cidade eu encontrei a lavanda francesa. Tem que ver, Beatriz, depois me manda lá no privado ou lá no WhatsApp, que daí a gente vê se pode ou se não pode, que tipo de lavanda é essa que você encontrou, pra você estar usando aí, tá bom? Então, veja lá. Depois você me conta qual é a lavanda que você vai estar usando nesse teu produto aí, nesse fazer seu teu remedinho de lavanda. Deixa eu pegar aqui e continuar. As advertências. Não tome nada muito quente ou frio, nem muito doce, nem muito amargo. Então, quem tem problema de fígado, ela diz para evitar de fazer esse tipo de situação, sabe? Deixar de lado os alimentos gordurosos e ter uma alimentação mais moderada. Então, aí entra a virtude da moderação, esse cuidado aí. O excesso, vamos às palavras desse vício. Olha o que o vício fala. Então, lá na terapia de Santa Hildegarda, quem já passou aqui na terapia de Santa Hildegarda sabe que a gente fala desses vícios segundo Santa Hildegarda, e ali a gente aprende que cada um dos vícios, eles têm as palavras próprias, o comportamento próprio, e que se a gente trabalhando e vendo, assistindo, a gente vê que a gente reconhece, né, muito desses problemas na nossa vida, e aí você começa a identificar e utilizar a virtude contrária para aprender como ter um comportamento adequado e obter saúde também através das virtudes. Ela diz o seguinte, o excesso diz assim: o que desejo e escolho, também quero desfrutar e não quero renunciar a nada. Cada estímulo dado ao meu corpo é para mim um verdadeiro prazer. Eu sou assim, eu vivo assim, se gosto de alguma coisa eu faço mesmo. Então, assim, são as coisas atuais, que muitas pessoas a gente pode até ter ouvido falar um negócio desse. Que, de fato, a pessoa não quer se privar de nada, acha que é tudo uma diversão, e aí vai dando um problema. Então, bebe mesmo, fuma mesmo, come mesmo, e aí depois não adianta ficar tomando só chazinho, né, gente? Então, tem que ter essa moderação aí. Tem que ter abstenção. Tem que se abster de um modo certo, né, para ser daí discreto, discretio, é uma palavra que Santa Hildegarda usa muito em latino, discretio. Aí ela fala o seguinte, que
a descrição, que é a medida certa, brilha no meio de uma nuvem clara em direção à força eletrizante de Deus. Olha que coisa linda, a força eletrizante de Deus. Então é isso aí que a gente acredita, que Deus tem essa força eletrizante que nos cura, nos atrai e nos santifica. E a gente busca todo o tempo. Então ela fala, a força da potência divina fortalece no ombro direito em forma de cruz e em seu seio ela protege as virtudes com amor e solicitude. Como se fossem pedras preciosas. Olha, pedras preciosas. Então é uma coisa a mais também para a gente ter uma proximidade com a medicina das pedras de Santa Hildegarda, que não tem nada a temer. Então não é nada de coisas que a gente não tem que buscar, mas o que a gente tem que ver, o que realmente é criado por Deus e o que Deus nos oferece como tratamento, o que a gente pode incluir na nossa vida e não rejeitar as coisas de Deus, mas é rejeitar o mal, todo o tempo. Então é uma batalha sempre, né? Sempre essa batalha. Aí ela diz o seguinte, a virtude. Todas as coisas que estão na ordem de Deus se correspondem. As estrelas brilham pela luz da lua. A lua esplende pelo fogo do sol. Tudo serve a algo superior e nada supera a sua medida. Então você veja que até na natureza, né, nas coisas, olha ali, as estrelas brilham da luz da lua, a lua brilha com a luz do sol, e assim cada coisa se corresponde, são em harmonia. Porque do momento que tem harmonia, tem cura. Tem tratamento, tem vida boa, tem felicidade, tem saúde. Então, precisamos buscar continuamente a harmonia, que é uma virtude. Segundo Santa Hildegarda, dessa busca constante, juntar todas as possibilidades e utilizá-las a nosso favor. Agora, se a gente passa da medida, excessos, as consequências são divagação de pensamentos, confusão mental, cansaço, fraqueza, tontura, problemas cardíacos, tristeza, né? Falta de resistência interna. Então a pessoa vai, sai, bebe, no outro dia tá ruim, daí tá com dor de cabeça, aí passa mal do estômago. Então, gente, veja que é uma coisa assim bem básica que a gente tem que olhar. Tem que olhar mesmo pro básico. Tem que olhar pro básico. Tô indo tratar o fígado. Todo fim de semana você sai beber, dorme tarde, não acorda no horário. É exagerado. Então tem que falar isso, só vim aqui ensinar e comer as castanhas. Vamos falar das amêndoas. Eu puxo a orelha, mas depois eu falo uma coisa legal. Então assim, só comer as amêndoas 10 por dia, 5, 10 por dia, não sei, fazendo todas essas outras coisas ruins junto, daí não vai resolver. Depois fala, nossa, Aline, comi todos os dias 10 amêndoas, tomei chá de lavanda, aí na sexta daí eu fazia o meu happy hour, né? No sábado eu ficava até tarde, né? E aí, gente, o nosso corpo não sabe quando é sábado, quando é domingo, quando é sexta-feira do happy hour. Não sabe, então nós sabemos o dia que é, nós sabemos a hora que é, mas o nosso corpo não sabe. Então, para ele, é o que a gente colocar que vai... Então, isso aí quem tem que ter responsabilidade, né? Mas a gente fala isso aí no particular, vamos seguir aqui. Santa Hildegarda de novo, palavras de Santa Hildegarda. Uma vez que o homem não pode viver continuamente nas esferas celestes, lógico que a gente está aqui no mundo para combater, para quando chegar o nosso momento de ir, né, para o céu, purgatório, ou sabe, sei lá, para a misericórdia de Jesus, o demônio não quer que se observe essa medida e nos faz aspirar a medida excessiva, seja mais alta ou mais baixa. Então, entra o maligno também para dizer que é isso, come mesmo, que é isso, bebe mesmo, você tem direito, né? Tem. Aí, ó, então vamos falar disso também. Tem que cuidar, porque tem os dois lados. Então, Santa Hildegarda, em nenhum momento ela não deixou de falar do mal. Luciné, tá rindo, né, Luciné? Não é verdade, gente? Fala aí, vocês concordam ou não com Santa Hildegarda? Não comigo, ninguém tem que concordar. Vocês concordando com a Santa, pra mim tá bom, eu concordo com a Santa. Então, vamos assim, nesse sentido aí. O doente hepático, a medida foi perdida por excesso. Precisamos reconhecer a própria medida e aprender a amá-la. Nós temos que amar a medida certa. Então, buscar sempre que der oportunidade, fazer um jejum de Santa Hildegarda, fazer a terapia de Santa Hildegarda, seguir a medida exata. Ó, a Nayara tá dizendo que é correto. Que de fato, né, se a gente, ó, a Eliane também. De fato, se a gente busca, às vezes, só aquele chazinho, só aquele remedinho, só aquilo ali, e não faz todo, não vê todo o contexto, e tipo assim, falam como se diz em italiano, que não é nada em italiano, em latim, mea culpa, mea culpa, mea culpa, que isso é minha culpa, minha culpa, minha culpa, né? Então, assim, tô fazendo, agora eu vou fazer o que? Vou fazer certo. Vou fazer o certo para não fazer, né, em latim, minha culpa. Vamos seguir aqui. Falar mais de um remédio.
das castanhas portuguesas, que eu vi que aqui é difícil de encontrar. Nem a farinha não se encontra. Eu encontrei no mercado municipal em Curitiba, tinha. Tem que ser coisa verdadeira, gente. Não pode ser coisa fajuta também, os remédios de Santo Hildegarda. Se a gente vai tomar uma coisa que tá estragada, a gente vai estragar ainda mais. Então, tem várias opções de remédio. Eu tô falando desse remédio também, que é misturado com mel de abelha normal. Porque é indicação de Santo Hildegarda. Mas olha quantas outras coisas a gente tem. A lavanda a gente encontra, as amêndoas a gente encontra, o vinagre a gente encontra. Então, a gente... Dile, não encontrei aquele, não tem problema, você vai usar os outros. Vamos usar os outros. Aqui, o ísopo. O ísopo também é uma erva que Santo Hildegarda indica para cozinhar com frango. Se não encontrou, ou fazer o chá, ou fazer o vinho de ísopo. Então, tem as várias possibilidades de usar essa indicação de Santo Hildegarda. Vamos passar para as indicações. Se não encontrou, não tem problema. Vai usar uma outra erva. Vai usar, entendeu? A outra indicação. As maçãs cozidas, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. E, olha só, eliminar os venenos da cozinha. Então, a gente fala, tô tomando chá, tô comendo as amêndoas, tô tomando a lavanda, tô usando vinagre por tudo. Não é pra colocar muito forte, tá, gente? Tem a indicação da medida também. O vinagre não pode sobressair em cima do tempero. Então, se temperou tua salada com vinagre, tomara aqui que a empresa aqui, não vou falar o nome dela, me note. Me nota. Não pode sobressair, então não pode estar aquela coisa assim, né? Vou contar outro caso. Marina, você tá na live, filha? Marina ama o vinagre, gente, porque a gente vê também como é diferente. Pra mim, o vinagre, eu já sinto imediatamente quando ele tá um pouquinho forte ou não. Já tem pessoas que comem mais tranquilamente uma quantidade maior de vinagre, sem se importar que aquele vinagre é mais forte. E Marina, minha filha em casa, ela já não tempera mais. A salada com o vinagre, ela deixa lá no cantinho, a dela separada, ela tempera 2 vezes. Quando ela tempera, ela faz a dela, porque ela come um pouco mais forte e ela deixa a nossa com menos. Porque o vinagre, ela sente um pouco, ela tem mais força, né, no sentir esse vinagre. O nosso não consegue sentir o gosto, não é pra sentir o gosto, mas ela não consegue sentir ele forte. Já a nossa salada, comer a salada dela, é bem forte pro nosso gosto. Deixa eu perguntar aqui. Bia, eu encontro só no final do ano a castanha no mercado de pagamento. Isso mesmo, é só no fim do ano que ela tem, agora não é período. Então ela tem novembro, dezembro e janeiro. Bom, fora disso, ela tá fora de época, pode ser que esteja velha, pode ser que esteja estragada. Então, assim, evitar. A Vera, saudades de você. Ai, também, amém. Ai, querida, que saudade. Olha aí. Informações sobre jejum, tá bom? Marina depois te passa. Comi maçã, salada com mel e mel. Ai, que maravilha, ai, que coisa boa. Imagina, isso aí é um carinho pro fígado, né? É um tratamento pro estômago, olha aí. Maravilhoso. Isso mesmo. Então, vamos seguir com os remédios, falando desses tratamentos. Como é que você vai dispor esse tratamento do fígado? Em que situação que tá? Isso tudo eu não sei. Então, você que sabe, ou a pessoa que você vai ajudar, sabe que situação que tá. Vai dispor como proceder tomando o chá, começando fazendo o dia a dia com Santo Hildegarda para o fígado daí. Vai tratar o fígado? Trata o fígado. Depois fala, tem que tratar também outra coisa. Trata depois. Vai tratar a parte necessária primeiro. Apesar de que você viu que uma coisa está ligada na outra. O estômago está ligado, o coração está ligado. E de repente o problema não é nem no fígado, é no outro órgão. E daí você caminhando dentro do percurso vai entender, falar, de fato, o problema não é no fígado, no filtro. Mas o problema é naquilo que eu tô passando. Todo dia eu tô ouvindo funk. Vixe, agora vai dar B.O., né? Falei essa palavra aí. Todo dia eu tô ouvindo esse batidão. Então, da onde que tá vindo, de repente, esse problema? Tá vindo dos ouvidos. Então, vamos trocar essa música, colocar uma música mais suave. Tô na gritaria, vivo lá naquela situação, né? Uma confusão e bate-boca, aquilo ali também traz problema pro fígado. E aí tem que cuidar, né? Tem que tratar também essa parte para resolver o problema. Deixa eu parar pra cá que daí aparece Santo Hildegarda lá. Vamos continuar aqui. O vinho de lavanda, já falei. Falei das amêndoas, falei do vinagre. A lavanda. A Santo Hildegarda faz distinção entre a lavanda selvagem e a nobre, que é a lavanda de jardim. Lavanda vera. A lavanda, por causa do seu aroma agradável, é eficaz até contra o câncer. Já viu? Até contra o câncer. Então, umas indicações de Santo Hildegarda para o câncer é também a lavanda. Olha que uma coisa já vai unindo com a outra, né?
Como remédio contra dor no fígado, se usa apenas as flores da lavanda spica, não a lavândula officinalis, que é vendida em farmácia e nas casas de produtos naturais e fitoterapia. Então, cuidado na escolha da lavanda também. Que cuidar ali, tá bom? E o isopor, eu falei, o mel, o remédio universal. Castanhas são remédios universais, então de 5 a 10 por dia. Essas castanhas também podem estar incluídas no biscoito para os nervos. Não é pro fígado, é mais pro coração, estômago, mas é boa. Um doente hepático muito comprometido, internado, pode tomar chá de lavanda? Se é meu parente, ia tomar. Então, não posso dizer dessa outra pessoa, Ju, mas se fosse, né, sobre a minha atenção, eu daria. Só posso responder assim, por códigos. Por códigos, tá bom? Veja se eu conseguir te auxiliar aí. Os doentes de fígado costumam ficar muito tristes e então é interessante utilizar, né, os biscoitos da alegria, os biscoitos para o nervo. Olha aí, se é um padrinho, tu tem acesso. Tem acesso de levar um chá para ele. Chá de cardo santo é para o fígado? Não na medicina de Santo Edgarda, mas é indicado. Aqui, como eu só falo das indicações de Santo Edgarda, então eu não estou falando dele. Outra indicação é o elixir de primavera, que é importante utilizá-lo, que é o remédio com a losna dentro, o absinton, Artemisia absinton, mel, o vinho fervido, né, engarrafado, você toma ali esse elixir e ele também é curativo para o fígado. Ele, na realidade, é uma prevenção, assim, grandiosa de Santo Edgarda. A gente vê, assim, como ela trabalha com a prevenção, porque ela te aconselha a utilizar esse remédio durante a primavera para garantir a tua saúde no outono e inverno. Então, com, né, durante as estações, ela passa os tratamentos para que estejamos sempre com saúde. O chá de lavanda ferve junto com águas flores, isso mesmo, Fer. Ferve junto, depois, ou se você quiser só fazer ela, colocar água quente em cima, fazer só... Cadê a pergunta? Pode fazer infusão, entende? Ou ferver, daí depois fica bem à vontade, porque Santo Edgarda, ela ferve tudo mesmo. Então, quando você fala, nossa, nada de cru ela não indica, nada. Então, pode ferver sem medo. Desde o mel, tem que esquumar o mel, não é ferver, mas tirar a espuma de cima. Isso eu vou ensinar num outro momento. Todas as indicações. Esse é um remédio universal, Frânia. Pode tomar sempre. Vamos seguir aqui, antes da gente se saudar por hoje, que eu quero dizer que é importante, além de utilizar todas essas indicações de Santo Edgarda, o remédio universal, que é as amêndoas, essa daqui. As amêndoas, a dica que eu dou extra delas, sempre lave, você vai comer lá, então vai escolher comer 5, vai escolher comer 10 por dia, enxágua elas, daí enxuga num papel carta e você consome, sabe? Porque às vezes está lá no celeiro, cai, fica lá junto, passa... Então tem que cuidar as coisas que a gente utiliza, né, como remédio, que estejam realmente prontas para o consumo e limpas. Tem livro da Santa? Vera, dentro do curso dos remédios tem as apostilas com as receitas e os remédios. Lá em cada aula tem apostila, depois tem as apostilas bônus, conforme eu vou participando dos encontros, dos seminários, daí vai chegando mais material, vai fora a apostila bônus, vou concluindo os estudos, vou vendo que se é algum material de algum outro médico, e eu coloco lá, lavanda de jardim para o fígado, grata. Sabe, então assim, tem que, juntando isso tudo ali, você usa as apostilas com facilidade, porque a gente sabe que tem o livro do Dr. Wigert, e o livro do Dr. Wigert não é de fácil entendimento assim, você tem que estudar uns 2, 3 anos para poder entender ele bem. Porque a linguagem, mesmo que ele já trouxe para uma facilidade, ele maravilhoso, ainda tem, sabe, algumas coisas que não é possível de um completo entendimento. E as traduções também, como tradutora que sou, eu falo, muitas vezes encontra alguma dificuldade ali no colocar integral, o que quer dizer aquilo. Então, assim, às vezes o tradutor traduz algo que ele não faz ideia do que ele está traduzindo. Aí não dá aquele contexto dentro do que está dizendo e fica meio falho, você não consegue chegar no entendimento. Então, dentro ali do curso dos remédios, tem
essa clareza, né? Esse passo a passo, um modo mais simples, terra a terra, para que a gente possa entender e utilizar. Ó, Nayara é minha aluna, os cursos são ótimos para quem não conhece, muito material disponível e sem falar a atenção que a Líria e a Marina dão. Ah, Nayara, obrigada, amor, obrigada mesmo, viu? É minha aluna, tá ocupando ele meu piso hoje. Indica algum chá. Entender por que ele tá, comeu alguma coisa errada, estragada, leite, o que deu, qual a idade. Então são vários os fatores ali para que Santa Hildegarda indica, mas tem assim coisas assim especiais para parar com isso daí, tá bom? A Fabiana, elas são maravilhosas. Ai, Fábio também sempre participando conosco. Vamos nos saudar. Eu quero revelar para vocês que quem entrar ainda hoje no curso, amanhã nós temos aula ao vivo para falar das coisas que a gente não pode conversar aqui, a gente conversa no privado. E amanhã, o tema da aula eu vou revelar hoje, vou revelar agora, que tem tudo a ver com isso que a gente tem falado essa semana. Amanhã nós vamos ter uma aula sobre o tratamento dos sentimentos com os remédios de Santa Hildegarda. Entende? Tratamento dos sentimentos. Fala, meu Deus, o que é isso, Lilian? É isso mesmo. A gente não pode não tratar os sentimentos. A gente também tem remédio para os sentimentos que muitas vezes estão estragados. E isso daí afeta os nossos órgãos. E o órgão que a gente vai tratar amanhã é o baço, do ladinho do fígado. Então, por isso hoje a gente falou do fígado, porque amanhã a gente vai tratar do baço. E alguns sentimentos que nós temos, não é que a gente quer ter um sentimento bom. Ó. Marcela, minha aluna também, já vai estar na aula. Amém. Está na bio, Adriana, o link tá lá, tá disponível. A Marina tá ali também, que é minha filha, é o suporte geral de Santa Hildegarda. Ó, a Dani, que é nossa nutricionista maravilhosa, também ali estuda junto, mentorada, ensinamentos maravilhosos. Entendeu perfeitamente, Oliver, muito bem, a Vivian. Então amanhã nós vamos aprender, olha aí, amanhã, ó, gente, ó, não vai ter curiosidade, hoje tá revelado. A aula é tratamento dos sentimentos doentes com os remédios de Santa Hildegarda. E nós vamos falar muito do baço, porque o nosso baço sofre muito com alguns sentimentos que a gente vive e tem remédio, além da parte terapêutica, além da parte psicológica que a gente vai tratar, tem remédio indicado também que a gente vai tomar. Isso aí que é importante a gente entender e utilizar dessa medicina de Deus maravilhosa que trata tudo, né? Trata o sentimento, trata as dores e trata o nosso físico, porque o nosso corpo é o templo da nossa alma, é o templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar dele com as indicações especiais de Santa Hildegarda, sem colocar tanta coisa química, sem colocar tanta coisa que não é bom para a nossa vida. Através dessas indicações a gente consegue até o céu, juntas até o céu, tá bem? Então, Deus abençoe cada um e cada uma. Obrigado pela presença de vocês nessa semana especial aqui do Brasil. Que maravilha! Fiquei muito feliz de ter, né, tido essa oportunidade de segui-las daqui, de acompanhá-las e deixar esse conteúdo aqui disponível para que vocês possam utilizar, aproveitar, aprender, conhecer mais e divulgar. Então, assim, se tornem divulgadores de Santa Hildegarda. Falem para a vizinha, falem para a amiga, indiquem um chá universal, como o chá de funcho, as amêndoas, que são remédios universais, um vinagre, gente, é coisa simples do supermercado. Então, assim, todo mundo convocado, todos convocados a participarem, tá? Nessa divulgação, para que realmente a gente possa ter acesso a muita mais saúde física e espiritual. Deus abençoe e Santa Hildegarda, rogai por nós. Beijo. Obrigada.